Hello, Migainanda! Olá, pessoal! Oi, everybody! Pessoal, tô de volta. O bom filho a casa torna, né? Tô de volta ao meu lar doce lar. E eu quero falar com vocês sobre a questão de quem mora aqui na Suíça, como conciliar trabalho, correria do dia a dia, os ganhos e também poder se dar o luxo de passear, de viajar, de contemplar outros países, outras nações, conhecer outras culturas. Como uma pessoa simples, pobre, humilde, aqui na Suíça, se tem condições para isso, há condições de se fazer essas coisas? Há sim, tá? Mesmo que o meu salário fosse um valor menor do que o piso do mercado, né, do país de uma forma geral, ainda assim, com organização, planejamento e uma estrutura, né, financeira, uma reserva, né, que a gente deve fazer sempre, até por uma questão de prevenção, que a gente não sabe o que virá amanhã, ninguém sabe, né? Então é bom a gente estar sempre preparado ou prevenido, pelo menos. No Brasil, a gente não tem condições de fazer reservas. A gente costuma fazer tudo no parcelado, né? A gente costuma comprar tudo a prazo por conta das condições, dos recursos, né? Do salário baixo, né? Então a gente fica muito cativo ou privado a fazer compras, eventos, viagens, passeios, tudo em cartões e parcelados. Aqui, mesmo sendo um país caro e mesmo que se ganhe pouco, como eu estou falando para vocês, mesmo que o meu salário fosse inferior ao piso do salário nacional, tá? Que não existe um piso fixo. Cada cantão tem um valor específico e diferenciado de acordo com o cantão. Então, se não me engano, não me falha a memória, Genebra e a parte aqui onde eu faço parte da Suíça alemã, Genebra é da parte francesa da Suíça e aqui onde eu tô é da parte alemã, né? Então, esses dois pontos são os que pagam melhor no país, mas deve existir algumas outras gratificações em outras áreas e em outros locais do país também, né? De acordo com a área que se trabalha, com o tipo de trabalho que se executa e principalmente com as horas trabalhadas, porque quanto mais horas se trabalha, mais remunerado se pode ser, entendem? E aonde eu quero chegar com esse vídeo, gente? Eu fiz uma viagem agora para a Alemanha, tá? Isso também varia de acordo com as datas de eventos como férias escolares das crianças. No meu caso, as minhas crianças são adultas, né? Só os meus netos que ainda são crianças. Mas, de uma forma geral, nessa época do ano, que é verão aqui na Europa, aqui na Suíça ainda, né? Graças a Deus, a gente tem um preço irregular de passagens, de acordo também com o país que você está visitando, que você vai visitar. Países que têm oceanos, né, que têm mares, eles são mais concorridos para comprar para as compras dos bilhetes, né? Sejam aéreos, sejam através de trens ou através de ônibus. Então essa viagem que eu fiz à Alemanha, por exemplo, ela já custou mais caro anteriormente. E agora, mesmo sendo um período de férias, como na Alemanha existem as áreas, né, as regiões que são praieiras também, mas que talvez não sejam tão concorridas e frequentadas pelos turistas como as outras regiões de países vizinhos. Então, especificamente nessa cidade onde eu fui, que é onde minha filha e meu genro moram, Kaiserslautern, os preços são variáveis sempre, mas dessa vez ficou num valor bem acessível, gente. Então, assim, se eu só trabalhasse uma semana, por exemplo, para fazer uma viagem como essa, eu teria condições de ir e voltar, tá? E pelo menos nessa época, né? Para essa data. E qualquer pessoa, como pobre aqui na Suíça, tem condições de desfrutar desse prazer, desse lazer de viajar.
de conhecer outros países, de ir para a Itália, por exemplo, para a França, todos os países da região do. Como é que eu posso dizer, gente? Às vezes as palavras fogem. Todos os países do continente europeu, exceto, por exemplo, não exceto, mas uns dos mais caros são a Suécia e também a Holanda, mais um é a Polônia, se eu não me engano, e a Rússia, tá? Eu ainda não fui nesses que eu citei, a Dinamarca também. É um país europeu caro. E a Inglaterra, yeah. Mas Itália, França, Alemanha, Grécia. Para a Grécia, por exemplo, a gente é mais viável, né, possivelmente, fazer a viagem através de voos aéreos. Mas viagens que a gente pode se conduzir através de trens ou ônibus, para esses países que eu estou citando, por exemplo, Espanha também, são países com um poder aquisitivo mais relativamente baixo para o padrão daqui da Suíça, então nos dá condições, mesmo eles lá usando o euro, nos dá condições de fazermos férias bem acessíveis, gente, bem baratinha, sério. E a maioria das pessoas aqui trabalham muito, como eu, por exemplo, e tantas outras, que às vezes vocês não sabem ou não fazem ideia, mas se trabalha muito. E eu nunca reclamo, não, de verdade. Muitas das vezes eu me canso, claro, normal, não sou de ferro, né? Não sou máquina, mas é gratificante esse lado, porque as pessoas investem os recursos que elas têm justamente para desfrutarem de oportunidades como essas, de visitarem e conhecerem outros países. E os países aqui, gente, são muito próximos uns dos outros. É como se, para quem é de Recife, do estado de Pernambuco, por exemplo, de onde eu venho, e mais da cidade, do centro, tá? Como quem mora ou morasse em Recife ou Olinda, por exemplo, e fosse até Caruaru, fosse até João Pessoa, fosse até Natal, Rio Grande do Norte, e daí por diante, de acordo com a localização dos países, a distância que se dirige até lá, o tempo de viagem e tal, aí você vai diferenciando tudo isso com relação aos valores. Você pode perceber que às vezes um país até mais distante fica mais acessível economicamente falando, mais barato do que os mais próximos aqui da fronteira, como a Alemanha. Existem locais na Alemanha que são caros, porém, dentro dos recursos que a gente tem aqui, a gente tem condições de fazer essas viagens, esses eventos, esses passeios e turistar pelo mundo afora, tá? E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, eu tenho muita história para contar, relatos que eu ouvi lá na Alemanha, por exemplo, que eu achei interessante e que às vezes a gente está aqui do lado e não sabe, eu não sabia, como eu não sabia, por exemplo, que os alemães, diferentes dos suíços, que aqui por toda parte, praticamente todas, quase ou quase todas as residências suíças de suíços, eles colocam na parte externa da casa a bandeira suíça. Eles são muito patriotas. Já na Alemanha, eu questionei minha filha, perguntei porque eu não vi isso comumente por lá. E aí ela me explicou que devido a o nazismo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles se é como se eles ficassem não constrangidos, mas sem liberdade ou sem entusiasmo, né, de colocarem as bandeiras para fora de suas casas. E tudo isso tem a ver com essa época da guerra, e eu não sabia. E isso é uma coisa que você vê assim nos locais, nos órgãos públicos, né, nos prédios que são dos órgãos públicos, aí você vê o mastro da bandeira armado com a bandeira alemã, mas não como aqui na Suíça, por exemplo, que na maioria das casas, pelo menos dos suíços, você vê as bandeiras suíças em toda parte. Então isso é um fato assim novo para mim e interessante de saber,
E tem muita coisa para ser falado e para mostrar para vocês depois num próximo vídeo, tá bom? E de antemão, gente, como sempre, eu agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês, todos, tá? Desde Mia Maio a Luciano. Luciano, eu tenho até uma história, eu pretendo, na verdade, fazer um vídeo relatando um fato que me aconteceu. Ele me escreve no meu WhatsApp, a gente se comunica, a gente mantém contato. Ele é daqui do meu canal e eu trouxe para meu mundo privado, minha intimidade. Então ele faz parte do meu grupo de amizades no WhatsApp. E aí ele me mandou umas músicas, né? E às vezes ele brinca muito comigo e a gente fica dizendo, eu pelo menos sugiro a ele que a gente forme uma dupla dinâmica, uma dupla musical, né? Uma banda, uma banda e duas bundas, mais uma banda daqui da Europa e do Brasil, né? Junto e misturado, tudo junto e misturado. E aí eu descobri, através dessa interação com ele, uma música que eu passei uma vida toda no Brasil cantando errado, uma música brasileira. E eu vou fazer um vídeo depois para passar isso para vocês. É interessante e engraçado, porque às vezes a gente vê as pessoas falando, fazendo errado e a gente copia. Então acho que no fundo foi isso que eu fiz. Eu ouvia errado e cantava como eu ouvia. E quando saía na rádio, por exemplo, eu cantava exatamente da forma como eu havia copiado de alguém que cantava errado perto de mim. E é isso. Gente, eu espero que vocês continuem aqui comigo e Deus, como sempre, conosco. Amém. Obrigada de coração pelo carinho de vocês, pela interação, pela participação. Eu estou muito agradecida a Deus e muito feliz, muito satisfeita, empolgada, entusiasmada cada vez mais. O canal está crescendo e abaixo de Deus eu devo tudo isso a vocês, tá? A cada inscrito novo, cada novo inscrito. Tem um rapaz que fez uma pergunta, eu até fiquei de fazer um vídeo anterior, mas devido à correria lá que eu tava com a minha filha, de mudança e tal, eu ainda não fiz, nem filmei. Eu tenho feito muitos shorts, né? Porque isso também dá engajamento aqui na plataforma, shorts engraçados, né? Eu acho que às vezes até meio de besterol, mas de qualquer forma, de um jeito ou de outro, eu tenho me divertido muito e estou muito feliz e satisfeita e agradecida a Deus e a vocês por estarem aqui comigo e estarem me ajudando nessa empreitada, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Cantiknya buat bibirku tak